Bom, então, bom dia, curso. A gente vai fazer hoje uma aula extra, gramatical, de moral verbs, junto com algumas interpretações de texto. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente produzir junto, tá bom? Então, aqui, esse é o primeiro. Então, os verbos modais, lembrando, quem puder, por favor, deixar o microfone aberto para a gente poder interagindo, que eu estou com a tela compartilhada aqui, né? Então, os verbos modais, ele é um verbo auxiliar e ele sempre tem com o outro verbo principal sem o to. Essa é a regra principal dos moral verbs, certo? Ele não tem, ele é fixo assim, você pode sempre gravar isso. Independente da pessoa, se é he, se é she, se é it, se é I, vai ser sempre o verbo modal. Seguido, ele é fixo, ele também não muda. Eu não posso falar he makes. Não existe essa conjugação. Você não conjuga o verbo modal de outra maneira. Ele não tem desinência, digamos assim, verbal. E ele sempre será seguido de um verbo no infinitivo sem o to. Então, o might. Quem sabe me dizer o que o might significa? O que ele implica? Ele implica uma obrigação, um dever, uma possibilidade. O que o might implica? Quem sabe me dizer? Uma possibilidade? Uma possibilidade. Eu vou pôr aqui mínima. Pequena, eu vou pôr pequena. Porque ele é mais fraco que o may. O may também é uma possibilidade um pouco mais forte. Ele também implica uma formalidade. Então, aqui na possibilidade pequena, eu vou dar um exemplo. It might rain today. Se vocês olharem para o céu, vocês vão ver que não tem nada de nuvem. Então, uma probabilidade muito remota de chover hoje, né? It might rain today. Eu não posso falar it may rain today de jeito nenhum, porque eu sei que não vai chover, né? Uma formalidade, por exemplo, Mr. President. President. Might I speak to you? Uma pergunta. Senhor presidente, posso falar com o senhor? Você jamais falaria, Mr. President, may I talk to you? Can I talk to you? Não. Might I speak to you? Que é uma maneira formal de se falar. Lembrando que o might, olha só, o might veio. Tá vendo aqui a construção? Ó, it might rain. O it, a gente sabe que é terceira pessoa do singular. It. Nem por isso eu coloquei S em lugar nenhum, porque o might ele nunca muda e o rain ele é seguido do moral verb. Então, ele vem no infinitivo sem o to, sempre. Na pergunta, tá vendo que aqui tem uma pergunta? Se eu fiz pergunta, eu trago o moral verb para frente. Então, might, sujeito, might I speak to you. Então, aí está a construção do modal might. Só o might. Só o might. Deixa eu ver quem está entrando. Bom dia, Gi. Só o might, ele pode ser traduzido por poder. Traduzido por poder. Posso, na primeira, pode ser que chova. Na segunda, posso falar com o senhor? Tá? Traduzido por poder. Dá para entender, né? Vocês não vão confundir poder de poder, não, de power, né? Ou por posso. Aí vocês conjugam de acordo com, né? It might rain, pode ser que chova. Formalidade. Senhor presidente, posso falar com o senhor? Ficou claro, né, gente? Estão entendendo? Ok? Ficou assim. Ok. May também pode ser traduzido por posso. Aí aqui fica assim, ó. Ele também é uma possibilidade. E eu vou colocar aqui mais forte que o might.
mais forte que o might. Por exemplo, we may get back to school by October. Vocês acham que a gente volta para a escola o mês que vem? Não, né? Se eu fosse falar que a gente volta para a escola o mês que vem, a gente usaria might, porque é uma possibilidade muito pequena. Agora, voltar para a escola em outubro, nossa, a gente estamos otimistas, eu acho que sim, né? We may get back to school by October. Aqui está a construção do verbo modal. Então, may, modal verb, get, voltar. Get back, né? Um phrasal verb. Deixa eu grifar junto aqui para vocês lembrarem disso. Get back. Phrasal verb. Pode ser possibilidade, pode ser permissão. Então, olha só. Permissão. Excuse me, guys. Chama o papai que eu tô dando aula. Com licença, não me interrompa. Permissão. Então, por exemplo, quando vocês perguntam se podem ir ao banheiro, é o certo perguntar o may muito mais do que o can. O can é mais um caso de informalidade para permissão. Porque can implica uma habilidade, e o may não. Olha aqui. Teacher, may I go to the bathroom? É a maneira correta e formal de pedir permissão para ir ao banheiro. Então, may. Querem dar algum outro exemplo? May I go to the bathroom? Permissão. Alguma outra ideia para may? Possibilidade, mais forte que o might, uma permissão. Ok? Posso seguir? Se vocês quiserem acrescentar, deixa eu ver no chat. Quem tem o microfone, se alguém disser alguma coisa no chat, mas para vocês também fica... Olha, eu não sei se vocês são obrigados a colocar o bom dia depois da gravação, só o Vini que colocou, tá bom? Bom. Vamos lá, então. Can. O can, gente, ele também pode ser traduzido por poder, por posso. Por posso. Então, fica assim, ó. O can pode ser habilidade, em primeiro lugar, habilidade. Então, I can drive since I was 16. Tá vendo que eu usei o since aí? O since a gente usa muito com o present perfect, né? Mas aqui nesse caso eu posso colocar ele, porque I can drive, eu posso dirigir desde que eu tenho 16. I can drive since I was 16. No problem, tá? Então, nesse caso, a gente usa o since sem o... Se não for nesse caso, sempre que você usar o since, você tem que usar o present perfect. Vocês já aprenderam isso. Então, I can drive. Can drive. Verbo modal e verbo principal sem o to. Since I was 16. Se eu disser que ela, gente, sabe dirigir, eu posso dizer she can drive, tá certo dizer isso? Não. Eu posso dizer she can drives, porque a terceira pessoa pede o S? De jeito nenhum. Porque she não importa. Can é um verbo modal, ele não muda, ele é ele mesmo sempre. E ele é quem determina quem vem na frente. She can drive since she was 16. Então, aqui, não importa a pessoa. She can also drive. Certo? Habilidade para isso. Para uma possibilidade... Então, uma permissão informal. Permissão informal. Can I go with you to the party? Então, amigos conversando, certo? Posso ir com você?
né? Não vai falar o amigo conversando, may I go with you? Então, permissão informal. Can, fiz a pergunta, ele veio na frente. Can I go? Então, é auxiliar, sujeito e verbo principal para pergunta. Quando vocês forem responder uma pergunta em inglês, sempre responde com o verbo auxiliar ou o verbo principal, gente? Eu falo yes you can ou yes you go? Yes, you can. Can. Ou no, you can't. Certo? Sempre responde com o verbo. Aqui também, eu vou responder essa questão. Teacher, may I go to the bathroom? Yes, you may. Ou no. O may não tem contract form como can't. Não dá para fazer. Então, no, you may not. Porque ele é informal. Ele é formal. Se ele é formal, não permite você fazer contração. Certo? O might é a mesma coisa. Mr. President, might I speak to you? Yes, you might. Ou no, you might not. Dessa maneira. Ok? Eles não têm contract form. Tá? Depois eu vou compartilhar de novo lá na sala de aula, desse jeito que a gente está editando, tá bom? O could. Quem se arrisca a dizer o que é o could? O que é o could? Ele é o quê? Ele seria tipo uma sugestão? Poderia ser uma sugestão. You could do something. Mas ele é o passado do quê? Por exemplo, poderia fazer tal coisa. Ele é o passado de can, diretamente traduzido. Então, I can drive, I could drive. Então, I can drive desde que eu tenho 16 anos, eu posso dirigir. Uma coisa que eu só podia e não posso mais agora. Eu podia subir em árvores quando eu tinha 16, agora eu não posso mais. Então, I could climb trees when I was 16. Vou fazer essa questão aqui, ó. Também habilidade. Também, ó. Habilidade. I could climb trees when I was 16. Agora eu não posso mais. Então, I could climb. Eu podia subir em árvores. Habilidade no passado. Passado de can. Então, agora aqui é podia. Podia. Possibilidade? Permissão? Pode ser uma permissão. Permissão? Eu poderia? Sim, pode ser uma permissão. Ó, could I come with you? Eu poderia ir com você? Could I come with you? Eu posso perguntar isso. É mais usado can I come with you do que could, mas tá certo. Could I come with you? Então, pergunta. Could. Pode ser um pedido, gente. Pedido. Could you lend me? Could you lend me your pencil? Você poderia me emprestar o seu lápis? Could you lend? Lembrando que o verbo lend, deixa eu fazer essa notinha aqui. Quem vai lembrar o verbo lend? To lend é emprestar. Só que pegar emprestado é outro verbo. To lend é emprestar. E pegar emprestado, como fala? É outro verbo, completamente diferente. Vai na contramão do raciocínio da língua inglesa, que é a língua econômica, que usa uma mesma palavra para várias coisas, né? Ninguém sabe. Deixa eu ver se escreveram no chat. Ninguém sabe como que é pegar emprestado? Borrow.
borrow. Muito bem, to borrow. Então, to borrow. Sorry. Borrow. Pegar. Emprestar. Ok? Depois, should or ought to. Vai ser sempre um conselho. Ok? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Um conselho, que mais ou menos se traduziria por deveria. Tá? Deveria dizer isso. Você deveria fazer isso. O conselho eu ponho embaixo, né? Desculpa. Deveria. Deixa eu ver o que eu tô pondo entre parênteses aqui, deu um branco. Traduzido por. Tá. Traduzido por, desculpa. Traduzido por. Deveria. Então, acabei de dizer, eu ia perguntar para vocês e dei a resposta. O should pode ser um conselho. Então, vamos lá. Eu quero falar. You should study more. Vocês deveriam estudar mais. Should study. É a mesma coisa, idêntica, se eu disser you ought to study more. Aqui, ought to study. Eu vou fazer o seguinte. Tá vendo que aqui é verbo modal e verbo principal. Vou separar, tá? Verbo modal e verbo principal. Aqui, verbo modal e verbo principal. Excuse me, guys, just a second, I'm sorry. Cadê seu pai? Meu pai? Eu vou saber. Por favor, dá licença, mamãe. Deixa de lado, a hora que eu acabar eu te ajudo. Desculpa, gente. Queria ter essa dúvida. Tem que usar vermelho ou verde, não sei onde está. Bom quando era esse o problema, né, de vocês. Então, olha aí o conselho. You should study more e you ought to study more. A regra segue a mesma. Você usa verbo modal should, verbo modal ought to, seguindo um verbo no infinitivo sem o to. A ideia é a mesma. Esse to do ought, ele acompanha o to, ele não está acompanhando o verbo na frente, né? Então, sempre vai ser seguido como um conselho o should. You should. Geralmente é conselho, tá? Se eu lembrar de alguma outra situação, a gente volta aqui. O would, gente, ele é traduzido... Ele não tem tradução. Não tem tradução sozinho. Tá? Só a palavra would, ele não tem tradução. O que é o would? O would nada mais é que o futuro do pretérito. Como que isso é usado? Eu pego o verbo da frente, é que vai para o futuro do pretérito. Então, pode ser qualquer coisa. Eu falo, she would buy a car if she had the money. Lembra dos if clauses que a gente estudou 1 ou 2 aulas atrás? Então, she would buy a car if she would buy, tá. If she had the money é uma if clauses. Deixa eu incrementar essa gramática aqui. If clause. E qual é conditional sentence? É essa. She would buy a car if she had the money. Aqui está o verbo, ó. Aqui está o verbo no passado. Então, se eu uso passado e uma combinação de moral verb, qual é o if clause? Qual é a conditional sentence que usa passado e would? Quem vai lembrar?
Eu tenho presente, presente com futuro, passado com futuro do pretérito, e eu tenho passado perfeito com tempo composto. Qual conditional sentence é essa? A zero, a first, a second ou a third? Essa eu quero ver. Vou abrir o chat para dar a chance de quem não tem microfone. E aí? Qual conditional sentence é essa? Passado com would. Quem vai saber? Ninguém? Sério? A gente viu isso uma aula retrasada. A aula passada foi phrasal verb, a aula retrasada foi clauses. Ninguém, sério? Respondam, não sei, pelo menos no chat, para eu saber que vocês não sabem mesmo. Não, não, não. Yes, Ana. Foi um chute ou você sabe que é a segunda? Eu lembrava que era a segunda. Isso. A zero é presente mais presente. A first é presente mais futuro. A second é passado mais would e verb no infinitivo. E a third é passado perfeito mais tempo composto de would, should, mais particípio. Tá? Vamos voltar lá. Então, second conditional sentence, tá? Second conditional. Bom, mas nada mais que eu fiz aí foi o futuro do pretérito nessa primeira oração, né? Aqui, ó. Aqui é o futuro do pretérito. She would buy a car. Ela compraria um carro. É disso que nós estamos falando agora, tá? Eu só pus um complemento aqui. If she had the money, tá? Não vou me estender no would, senão a gente não termina. O shall. O shall pode ser traduzido por vamos. Vamos. Formalmente, tá? Porque informalmente é let's. A mesma coisa. Então, é convidativo. Como? Eu escrevo no mural de vocês todas as aulas. Shall we start? Vamos começar a aula? Shall we go to the club after class? Estou convidando vocês. Vamos para o clube depois da aula? Então, aqui eu tenho shall, que é o verbo modal, mais o verbo principal, o sujeito vem no meio, go to the club after class. Para responder, a gente não fala shall. A gente fala yes, we shall, no, we shall not. A gente fala yes, let's go, né? Yes, let's go. Deixa eu ver responder. Oh, no, I can't. A gente tem que dar uma resposta, porque ela não tem uma short answer, tá? Aqui tem resposta. Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Would you do me a favor? Você me faria um favor? Tá? Tudo do pretérito. Yes, I would. No, I wouldn't. Ok? Aqui a gente responde assim. O must. O must pode ser traduzido por dever, deve. Quando que eu uso must? Eu uso must para uma
obrigação. Principalmente obrigação. Então, os pais de vocês falam: You must do the dishes on the weekends. Obrigação que vocês têm que lavar a louça no final de semana. You must do the dishes. Must do. Pode ser wash também, tá, gente? Mas do the dishes é uma expressão idiomática. Então, obrigação. You must do the dishes on weekends. O que mais que eu poderia dizer para must? Pode ser dever no sentido assim, ó, de suposição. Vou colocar suposição. Assim. Vou pôr wow. They studied really hard this week. They must be exhausted. Então, uau, eles estudaram muito essa semana, eles devem estar exaustos. É uma suposição, eu traduzo por deve, mas é diferente um deve do outro. Esse deve, gente, é diferente de dever dinheiro. Vou pôr aqui uma notinha, ó, um asterisco. Olha só. Diferente de dever dinheiro. Porque dever dinheiro, eu falo, you owe me R$10. You owe me R$10. É diferente, dever dinheiro, ok? Entenderam isso aí? Isso aí já foi questão de vestibular, esse must e on de dinheiro. Eu não lembro qual foi, mas eu vi uma questão dessa uns anos atrás. Eu não lembro como eles usaram, mas eles induziam vocês a usar o must para dever e, na verdade, vocês tinham que optar pelo on, tá? E esse on, vou acelerando o raciocínio aqui, tá? Esse on é diferente de on, que é ter. Por exemplo, I own a house. Eu tenho uma casa, eu sou dono de uma casa. Ele tem o mesmo som, porém, ele tem significados diferentes. Vocês estão acompanhando? Ou eu estou ficando louca sozinha? Tá acompanhando. A gente tá. Tá. Então tá. Vocês estão vendo que eu estou indo embora, né? A aula é de moral verb, mas eu vou embora entre as conexões que a gente pode ir formando de acordo com o que vai acontecendo. Isso é a fluência da língua. Will. O will não tem tradução sozinho. Tem. Mas ele faz o que, o will? Ele expressa um futuro. Simplesmente isso. Mais nada. Futuro. I will travel next week, tá? Ele é um futuro ou distante, ou uma previsão, ou ou inseto, tá? Por quê? Porque eu tenho o near future. Eu tenho near future going to, e ele é um futuro próximo. Mais certo de acontecer. Como, por exemplo, we are going... Vamos supor que vocês toparam o meu convite. Shall we go to the club after class? Então, eu vou falar, we are going to the club after class. Está acontecendo agora, muito próximo, tá?
Então, going to, gente, não é um verbo modal. O modal é só o will. Mas eu estou fazendo aí essas interconexões. Então, I will travel next week. Eu posso falar will we study more modal verbs? Estudaremos mais modal verb? I don't know, maybe we will, yes, we will, ou no, we won't. A maneira contraída de will not. Ok? Tá. E aí, o need, eu nunca falei isso para vocês, eu acho. O need também é um verbo modal. O need é um verbo principal, precisar. I need you, eu preciso de você. I need to study more math, preciso estudar matemática. Porém, o need, ele é um verbo semimodal. Vou pôr aqui para vocês. Ele é semimodal e quer dizer precisar de maneira formal. Gravem isso. Então, isso daqui é exceção do ITA, exceção da FUVEST, tá? Em outros vestibulares, eles não usam isso porque não é muito usado. E aí eu colei aí, eu fiz uma colinha para vocês mais extensa. Need is a semi-modal verb because in some ways it is like a modal verb and in other ways like a main verb, como eu acabei de dizer. Ou ele é modal ou ele é verbo principal. We use need mostly in the negative form to indicate that there is no obligation or necessity to do something. You needn't take off your shoes. Não é necessário tirar os seus sapatos para entrar aqui. Tá vendo que ele vem na negativa, mas ele continua com a mesma regra. Como que eu diria isso sem ser um verbo modal? You don't need to take, tá? De uma forma não modal. Se eu não coloco aqui, esse needn't é só um not, tá? You need not take your shoes. Então, eu estou usando ele de uma maneira gramatical modal. Affirmative form. With the same modal need are not common and they are used in formal context. There is almost always a negative word, no one, nobody, nothing, or phrase in the clause, even in the verb phrase is affirmative. Então, por exemplo, no one need think that we are doing this every week. Tá vendo? Ó, need think veio como a gramática modal, verbo modal mais verbo no infinitivo. Qual é a principal regra que vocês têm que gravar quando vocês forem usar o need? Mesmo que a frase for afirmativa, ela tem que ter um sentido negativo. Então, no one, ninguém, nobody, ninguém, not a thing, nenhuma coisa. Então, ela sempre, deixa eu pôr aqui, semimodal, precisar de maneira formal, sempre sentido negativo, tá? Mesmo que ela for afirmativa. Need comes first in the verb phrase, after the subject and before the other verb. Let's forget about it. No one need know. Tá vendo? Aqui não tem o to know. Need know about it. Então, no one, tá vendo? Tá numa afirmativa com sentido negativo. We can't use another modal verb with need. Não podemos. No one need read this. Eu não posso dizer no one need must read this. De jeito nenhum. Eu não posso usar may com might, can com could, would com should, de jeito nenhum. Tá? Ele vem sempre sozinho. E a forma negativa, que é a mais usada. You need not spend. You needn't spend, tá? A lot of money e tal. Como faz pergunta? The question form of semi-modal need is not very common. É mais raro ainda. The subject and need change position to form question. We don't use do, does, did. Então, need we write this down? Tá vendo que agora aqui para pergunta, por que é mais raro? Porque sumiu a forma negativa, tá? Então, cuidado em fazer... Isso aqui, fora de cogitação, isso aqui eu nunca vi em vestibular nenhum, forma de pergunta. Sempre na forma negativa mesmo. Need, use, no obligation.
The semi-modal need is most common in the negative. We use to show that there is no obligation. We needn't spend much time on this topic. Cans of soup needn't be kept in the fridge. Então, quando vocês veriam isso em rótulos, né? Não precisa, não tem a necessidade. No obligation in the past. I didn't need to buy my... Vamos ler aqui. The semi-modal need has no past simple form. Instead, we use didn't need to or didn't have to when we express no obligation in the past. Então, I didn't need to buy. Agora não é. Agora ele é verbo normal. Ele não é mais semi-modal. We were all in the library. Library, main verb, need plus to. Tá? I didn't have to buy. Pronto, já não é mais, tá? Então, deixa eu salvar isso aqui. Salvar como? E eu vou pôr aqui. Eu vou pôr modal verbs aumentado, tá? Porque foi o que a gente fez junto e aí eu compartilho lá com vocês. Então, vou compartilhar alguma dúvida? Beleza? Vocês estão me escutando? Parece que Pra mim tá tranquilo. Pra mim também. Tá bom. Então, eu vou pôr os exercícios, olha só. Ai, que burra, peraí. Então, aqui. Não vai dar tempo da gente fazer todos, eu vou escolher. Eu vou fazer o primeiro. Olha aqui. You should. Então, tem aí uma charge, ó. You know, chef. You talking animals get the best of both worlds. You have the strength, speed, and agility of animals, plus the intelligence of humans. Então, você sabe, né, amigo? Vocês animais que falam, né? You talking animals, tem o melhor dos dois mundos. Vocês têm a força, a velocidade, a agilidade dos animais e a inteligência dos humanos. Aí o animal fala assim: If I wasn't your friend. Por que o animal... Peraí, antes de eu falar isso. If I wasn't your friend, I find your words very insulting. Se eu não fosse seu amigo, eu ia achar as suas palavras que estivessem me insultando. What? Really? Por quê? Intelligence of a human? Come on, we're not that dumb. Inteligência de um ser humano? Ah, vai, nós não somos tão estúpidos. Então, aí tem vários trocadilhos, vários. Esse exercício poderia ser usado de 1 milhão de maneiras. A primeira delas tem um erro na fala do cachorro, no segundo quadrado. Quem vai me dizer qual que é a falha, o que mostra, né, essa contradição o tempo todo? Não dá para saber aí, no final das contas, quem é o mais inteligente. Porque que cachorro fala, que cachorro faz trocadilho em cima do ser humano, mas o cachorro não sabe gramática normativa. Qual que é o erro do segundo quadrado? Falando sobre if clauses, the conditional sentences. Tem um erro gravíssimo aí. O que mostra que o cachorro não domina a gramática normativa? Quem sabe? Tá vendo aí if clause? Ó? If I wasn't your friend. Tudo bem. O passado simples de I am, I was. Mas quando eu uso uma if clause, o que eu sou obrigada a usar? Eu já digo que essa daí é uma second conditional. A second conditional é passado mais o would. Só que aí tem um erro gravíssimo. Qual é? Quem ia falar? Pode falar. Quem ia falar? Sorry. Vini, go ahead. Eu ia... Fala, Vini. O uso do wasn't. Isso. O que teria que ser, Vini? Teria que ser o would, né? O would, Vini, vem depois. Se eu fosse você, como eu falo isso em inglês? Eu chamei bastante a atenção de vocês nessa aula quando eu fiz o if clauses. Se eu fosse você, se a cadeira fosse um banco, quando a Beyoncé canta, se eu fosse um garoto, eu seguiria você, nem que fosse por um dia. Lembram dessa aula? Era was, né? É o was tá errado.
If I were you. Ah, Gramática culta, correta, tá? Porque second conditional if clauses é obrigatório você usar o were, mesmo que for I, mesmo que for she, mesmo que for qualquer outra coisa. Então, olha só esse exercício como ele poderia ter sido explorado de várias maneiras. Então, aí começa o seguinte, o cachorro fazendo um erro gramatical. Claro, normal. Então, ele teria que ter dito, if I weren't your friend. Ai, agora sim, qual é a resposta correta? Eu acharia, se eu não fosse seu amigo, eu acharia suas palavras um insulto. Como falar acharia, futuro do pretérito? Qual a resposta correta? Must, I am going to, can, have been ou would? would. Would é a resposta correta, certo? I would find your words very insulting. E quero fazer, o resto eu vou deixar para vocês se divertirem. Tá vendo? Ó, tem interpretação junto com o moral verb. Deixa eu ver se é essa que eu quero. Desculpa. Não. Aqui. Olha só. Antes de eu ler o texto, eu vou ler a pergunta. No trecho do segundo parágrafo, all GM foods should be assessed before being allowed on the market. Todos os alimentos geneticamente modificados deveriam ser acessados, testados, antes de serem permitidos no mercado. O termo em destaque pode ser corretamente substituído sem alteração de sentido por... Gente, essa questão foi questão de vestibular. Vocês não precisariam ter perdido tempo lendo e entendendo sobre o Genetically Modified Food. Vocês sabem responder essa questão sem ler o texto. Sim ou não? Sim. Sim. Então, cuidado quando for uma questão de gramática em vestibular. Vocês não têm necessidade, na maioria das vezes, de ler o texto inteiro ou até de entender o texto. Eles vão te levar, a FUVEST te leva muito no parágrafo, né? De acordo com o segundo parágrafo, de acordo com o terceiro parágrafo. Aqui, nesse caso, resumindo a ópera, fala de alimentos modificados geneticamente, né? Has been modified in a way that does not occur naturally, explicando. Currently, available GMO foods still mostly from plants, but future foods derived from GM microorganisms. In the future, alimentos modificados could be aimed, poderiam ser o objeto, né, o foco at altering the nutrient content of food, reducing its allergenic potential, usando de uma maneira melhor. Então, voltando à pergunta, qual verbo modal eu posso substituir por should sem alteração de sentido? Muito simples. Que letra que é, gente? Could, has to, might, ought to or used to? Could. Qual que é o mesmo verbo modal? Vou voltar na gramática. Olha lá. Ought to. Ought to. Isso. O ought to, ele é a mesma coisa que should sem perder o sentido. É um conselho. Eles querem dizer a mesma coisa, tem a mesma tradução. Eu não sei por que existem os dois. Talvez porque o ought to seja mais formal. Mas é a mesma coisa. O could é o modal verb, o has to nem é modal verb, não poderia ser uma opção. O might é o modal verb, mas não tem o mesmo sentido que should, porque should é um conselho. Could é poderia, might é poder de uma maneira remota, né, uma possibilidade mais remota. E used to é costumava ser, nem é um verbo modal. Então, a única opção que daria certo, a correta, é a letra D, ok? Você tá com amarelo? Ok. Tá? Ok, guys. Então, eu acho que eu... Só um minutinho. Você tá com amarelo? Interromper. Deixa eu fechar aqui.
Eu não vou publicar essas duas respostas, não, tá bom? Eu vou deixar vocês refazerem, façam essa lista. E essa lista de propósito, eu não coloquei um gabarito no final. Quero saber de vocês, aula que vem, como é que foi a desenvoltura desse exercício. Tá bom, turma? Alguma dúvida? Curtiram? Acharam legal assim? Aham. Vocês já estão com a apostila 3? Liberou hoje pra gente pegar. Oi? Liberou hoje pra gente pegar. Ah, então próxima aula eu volto para a apostila 3, tá bom? Todos vocês com elas. Vamos combinar assim? Nenhuma dúvida? Euclides, beleza? Vini, obrigado por ter participado. Duda, thank you. Ana, obrigada por participar. Turminha, tudo bem? Gui, beleza? Gi, tudo certo? Lipe, tranquilo? Taubi, tudo bem? Paulo, obrigada. Ok. Então, se nenhuma dúvida, um beijo. Vejo vocês na quarta-feira, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô aqui. Um beijo. Boa Se rolar semana. qualquer... Obrigada, igualmente para vocês também. Se rolar alguma dúvida na execução dos exercícios, podem me chamar no meu zap, tá bom? Tá bom. Beijo. Bye, bye.